Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de teoria musical. Hoje nós estamos no 6º vídeo aula, na página 52, e vamos falar sobre linhas e espaços suplementares. Na aula anterior, vocês aprenderam sobre pauta ou pentagrama. Então, vocês aprenderam a contar as linhas e espaços da pauta. E lembrando que a gente vai contar essas linhas e espaços de baixo para cima, na pauta. E agora nós vamos ver que existem as linhas e espaços suplementares que foram criadas para escrever as notas mais graves e mais agudas que não cabem na pauta. Então, a gente vê aqui, se a gente for contar as linhas e os espaços, somando, nós temos 9 notas escritas na pauta. Só que nós temos mais notas, não são apenas essas, nós temos notas mais graves do que essas e notas mais agudas do que essas, então elas não cabem na pauta, e para isso foram criadas as linhas e espaços suplementares. Então, só para vocês lembrarem que as linhas são os risquinhos, no caderno de vocês, na apostila, eles estão escritos com a linha preta, aqui no quadro é a linha branca, tá? E os espaços é o que a gente tem no meio das linhas, tá? E a mesma coisa a gente vai seguir agora para fazer linhas e espaços suplementares. Então, a linha e espaço da pauta a gente conta de baixo para cima, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e quarto espaço. Então, tomar cuidado para sempre contar de baixo para cima, tá? Que isso vai ser importante para os próximos conteúdos que nós vamos ver. Então, a gente precisa saber contar certinho, de baixo para cima, as linhas da pauta, linhas e espaços. Agora, nós vamos ver as linhas e espaços suplementares superiores, que foram criados para escrever as notas mais agudas que não cabem na pauta. Então, se é superior, isso significa que vem acima da pauta, tá? Então, nós temos a quinta linha aqui, que é a última linha da pauta. Agora nós vamos fazer as linhas e espaços suplementares que estão acima dela. Estou na quinta linha. Acima da quinta linha eu já tenho um espaço. Eu vou usar a semibreve aqui para a gente ter uma noção aonde a gente vai colocar essas figuras. Então, semibreve eu vou colocar aqui. Eu já tenho um espaço aqui em cima. Esse é o primeiro espaço suplementar superior. Se eu for abreviar aqui, vai ficar primeiro espaço suplementar superior. Que nome gigante! É assim mesmo que vocês vão ter que chamar, tem que falar o nome completo. Primeiro espaço suplementar superior. Só não precisa escrever tudo isso, ali na apostila, depois a gente vai ver que tem um exercício. A gente pode abreviar, Primeiro E, pontinho S, pontinho S. A gente vai abreviar. Tenho o primeiro espaço, agora eu vou fazer uma linha. Mas eu vou esticar essa linha até o fim? Não, eu vou fazer uma linha bem curtinha, só para a gente poder colocar a figura. Lembrando que a gente conta de baixo para cima. Então, as linhas de espaços suplementares superiores, a gente conta de baixo para cima, igual a gente contou as linhas e espaços da pauta. Ah, mas então aqui não seria quinto espaço, professora? Não, a gente vai voltar a contar a partir do número 1. Acabou a quinta linha, acabou o quarto espaço da pauta, a gente volta a contar do número 1. Então, primeiro espaço suplementar superior e agora eu tenho uma linha. Então, aqui é primeira linha suplementar superior. Dando sequência, agora eu vou para o próximo espaço. O que eu tenho que fazer? Eu preciso colocar novamente a linha. A linha, então aqui embaixo eu tenho um espaço, em cima da linha eu tenho outro espaço. E eu vou colocar minha figura aqui. Então, embaixo é o primeiro espaço suplementar superior, e em cima é o segundo espaço suplementar superior. Agora nós vamos para a próxima linha. Então, eu tenho que fazer agora duas, porque eu já tinha uma. Então, a segunda linha. Vou colocar a figura aqui, segunda linha suplementar
superior. Vou fazer só mais um exemplo agora. Acima da linha tem mais um espaço. Então, primeiro espaço suplementar superior, segundo espaço suplementar superior e terceiro espaço suplementar superior. E assim por diante. Depois eu explico para vocês até onde a gente vai, mais ou menos. Agora nós vamos ver as linhas e espaços suplementares inferiores. Isso significa que elas vêm abaixo da pauta, tá? E agora, diferente da pauta e das linhas e espaços suplementares superiores, que a gente contou de baixo para cima, agora a gente conta de cima para baixo. Então, abaixo da primeira linha, eu vou ter um espaço. Eu já vou colocar a minha figura aqui. Tem um espaço abaixo. Então, agora eu tenho que contar de cima para baixo, porque eu não tenho como contar de baixo para cima, porque eu não tenho nada escrito ali ainda. Então, aqui é primeiro espaço suplementar inferior agora, para baixo da pauta. Agora, nós vamos ver a linha. É a mesma coisa que a gente fez nos superiores. Então, eu tenho que fazer uma linha pequena apenas para colocar a figura. Então, aqui eu tenho a primeira linha suplementar inferior. Continuando, agora eu vou para o próximo espaço. Para eu ter o próximo espaço, eu preciso fazer a linha, senão eu não tenho o outro espaço. Então, aqui eu tinha o primeiro espaço suplementar inferior. Agora eu tenho aqui o segundo espaço suplementar inferior. Vamos ver mais um exemplo. Agora eu vou colocar a segunda linha. Então, lembrando que a gente tem que contar de cima para baixo. Coloquei aqui a minha figura. Então, eu estou na segunda linha suplementar inferior. E assim por diante. Então, tomar cuidado que a pauta e as linhas e espaços suplementares superiores a gente conta de baixo para cima e as linhas e espaços suplementares inferiores a gente conta de cima para baixo. Aí nós temos algumas observações na apostila, dizendo que a largura das linhas suplementares deve ser um pouco maior do que a nota. Então, vocês viram que a professora fez aqui as linhas pequenas, só para a gente poder colocar a figura, tá? Vocês não podem fazer uma linha gigante, né? E colocar uma figura ali. Tem que ser pequena. Então, a linha só para a gente poder colocar a figura, tá? As linhas e espaços suplementares são individuais, uma para cada nota. Então, vocês viram que aqui a professora foi cortando essas linhas e espaços, né? Eles ficaram divididos. A gente não pode fazer também esse aqui. Fazer uma linha grande, né, ou duas, para escrever as figuras. Não pode. É uma linha em espaço individual para cada figura. E, apesar do número de linhas e espaços não ser limitado, não é comum usar-se mais do que 5. Por quê? Então, se eu for colocar aqui 5 linhas suplementares superiores, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês podem ver que quase junta uma pauta na outra. Se eu for colocar mais do que 5, vai ficar bem empilhadinho, daí já fica confusa a leitura do músico também. Então, por isso, não é comum a gente usar mais do que 5, porque pode confundir a leitura, tá? Ainda na página agora 53, vocês vão ter ali um exercício para vocês informarem em qual linha ou espaço suplementar superior ou inferior estão escritas as figuras. Então, como que a gente vai fazer? A professora vai colocar um exemplo aqui. Tá? Vocês vão ter que lembrar, né, do que foi explicado agora, se as minhas notas, minhas figuras estão acima ou abaixo da pauta. Se estão acima, são linhas e espaços suplementares superiores. Se estão abaixo, são linhas e espaços suplementares inferiores. As superiores, nós temos que lembrar que contamos
de baixo para cima. Então, aqui a primeira coisa que eu vou ver, está na linha ou no espaço? Está na linha, porque a linha está no meio da figura. Então, eu vou contar, eu tenho quantas linhas aqui? Tenho 2, mas eu tenho que contar de baixo para cima. Se eu contar de cima para baixo, vai dar um número errado. Então, é de baixo para cima. Primeira linha, segunda linha. Se eu contar ao contrário, vai dar primeira linha, daí está errado. É de baixo para cima. Primeira linha, segunda linha. Só não pode esquecer de completar o nome. Segunda linha suplementar superior. E aqui, a minha figura está na linha ou no espaço? Ela está no espaço, porque não tenho nenhuma linha no meio da figura. Então, aqui acabou a minha pauta. Podem ver que esse espaço está bem acima da última linha, que é a quinta linha. Acima da quinta linha, eu começo a contar tudo de novo. Então, se eu estou no espaço, eu tenho aqui agora o primeiro espaço suplementar superior. Agora, as próximas, elas estão abaixo da pauta. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado que eu conto de cima para baixo, tá? Então, aqui a minha figura, ela está na linha. Eu só tenho uma linha. Então, qual vai ser? Primeira linha suplementar inferior. A minha próxima figura está no espaço. Então, agora eu tenho que tomar cuidado, contar certinho. Eu tenho que lembrar que aqui, entre a primeira linha da pauta e essa primeira linha suplementar inferior, eu tenho um espaço, tá? Tem que tomar cuidado para não pular ele. Eu tenho que contar com ele. Então, primeiro espaço suplementar inferior, segundo espaço suplementar inferior, terceiro espaço suplementar inferior. Então, só reforçando, para vocês não esquecerem que acima da quinta linha eu tenho o primeiro espaço suplementar superior e abaixo da primeira linha da pauta eu tenho o primeiro espaço suplementar inferior, tá? Entre duas linhas a gente sempre vai ter espaço, então cuidado para não esquecer de contar, né? Tanto em cima quanto embaixo. Não pode esquecer de contar esse primeiro espaço ali, senão vai dar errado a conta e depois vai prejudicar vocês em outros conteúdos que nós vamos ver mais para frente, que a gente precisa usar também as linhas e espaços suplementares. Então, a aula de hoje foi, esse conteúdo. Espero que tenham entendido e qualquer dúvida podem entrar em contato durante a semana pelo WhatsApp. Fiquem todos bem.